Oi, alunos queridos, tudo bem? Estão com saudade? Faz falta, né? As aulas presenciais. Eu vou ter muita dificuldade de me adequar nesse formato, porque como vocês sabem e nós estamos acostumados, eu falo muito mexendo. E aí as orientações foi para que não pode mexer muito na câmera, senão parece que a gente é louco. Tudo bem. Nós vamos primeiro começar pensando que o nosso trabalho semestral, as datas não serão modificadas, então o prazo para entrega da petição inicial continua sendo o mesmo que nós combinamos, até porque já era de forma digital, então não faz muito sentido que a gente fizesse qualquer alteração nesse momento. Quando as pessoas encaminharem a petição inicial, eu aviso aqueles alunos que foram sorteados para fazer a contestação e encaminho para que vocês me encaminhem o e-mail, e aí eu encaminho a petição inicial para vocês fazerem a contestação. E depois a gente faz a mesma coisa com a sentença. Eu optei por nós fazermos esses contatos digitais, agora remotos, na forma de vídeos mais curtos, concisos, de duração de 10 minutos, 12 minutos, do que dar uma aula de 1 hora ou 40 minutos. Então eu acho que é mais interessante que façamos conteúdos menores e disponibilização via WhatsApp com o representante da sala para que você possa assistir a qualquer tempo, a qualquer momento. E aí nós combinamos daqui a algum tempo, para tirar dúvidas, a gente faz uma sessão online efetivamente ao vivo, interativa, para que vocês possam tirar dúvidas quaisquer que tenham das matérias que estão sendo somadas. Eu disponibilizei ontem no Aluno Online um texto resumo da nossa matéria de hoje, que é a contestação, e aí eu vou fazer assim todas as vezes, né? Antes da aula eu vou disponibilizar um texto de apoio lá no Aluno Online, e aí depois a gente faz a aula, a gente faz essa conversa interativa. Eu acho que fica mais fácil para vocês acompanharem, e acho que fica mais fácil para que todo mundo controle a matéria que está sendo dada. Vou tentar subir o vídeo para o YouTube e colocar o link no Aluno Online para ver se você consegue pelo Aluno Online acessar o vídeo sem a necessidade da Cris precisar ficar passando para todo mundo. Mas se isso não for possível, se estiver muito difícil para fazer, porque eu sou bem barbato assim, no negócio digital. Se isso for muito complexo de ser feito, a gente segue fazendo dessa forma, se não for ruim para vocês. Qualquer crítica, qualquer problema que estejam tendo, um pouco de paciência nesse momento. Eu acho que as coisas vão se adaptar, que elas vão ficar de uma forma boa e num curto espaço de tempo, ok? Vamos ao que interessa. O nosso assunto de hoje, a nossa matéria de hoje, que nós já vínhamos falando em aulas passadas, é a contestação. Nós vimos sobre a contestação que dentro do novo Código de Processo Civil houve uma modificação bastante considerável da sistemática dessa contestação. Primeiro porque o réu no novo Código de Processo Civil ele é citado para comparecer a uma audiência de tentativa de conciliação, e não sendo possível conciliar, aí abriria-se o prazo para oferta de contestação. Já falamos em sala de aula que na prática isso não funcionou. As audiências de tentativa de conciliação elas têm sido deixadas para trás pelos juízes, já na justificativa de um excesso de pauta, de uma visualização de que não tem havido conciliação nessas audiências. E aí efetivamente o que tem acontecido é que o réu tem sido citado para ofertar contestação no prazo de 15 dias úteis, ok? Como conta prazos, vocês já sabem, tem até um trauma, né, mais ou menos, do semestre passado. Dentro da contestação, nós vimos que existe a possibilidade de que o réu apresente na contestação que ele faça uma defesa processual. A defesa processual consiste em ele apresentar uma daquelas preliminares que nós já estudamos todas elas. Nós vimos que ele pode alegar uma preliminar de coisa julgada, de incompetência absoluta relativa do juízo, que ele pode apresentar uma impugnação ao pedido de justiça gratuita, que ele pode alegar perimpição, coisa julgada, litispendência, nulidades. Existem várias coisas que ele pode alegar, que o réu pode alegar. Sabemos também que essas defesas processuais não necessariamente extinguem o processo, então é muito importante que a gente sempre fique atento
para saber o que pede, o que pedir em sede de contestação. Dependendo de qual é a preliminar que foi apresentada, eu vou pedir a extinção do processo ou não. Lembra? João Vitor lembra, perguntou bastante. Algumas das preliminares, elas geram, por exemplo, a preliminar de incompetência do juízo, ela gera o deslocamento do processo, o deslocamento da competência. Mas ela não gera, você não vai ganhar o processo, a ação não vai ser julgada improcedente, porque você alegou uma preliminar de incompetência absoluta, ainda que seja absoluta, do juiz em sede de contestação. Vimos que outras preliminares, ao contrário, elas vão extinguir o processo sem resolução do mérito, como por exemplo a alegação e, claro, com acolhimento de ilegitimidade de parte, na carência de ação, na falta de interesse processual. Se eu demonstro efetivamente que não tem legitimidade ou que não tem interesse, eu vou conseguir que o processo seja extinto sem resolução de mérito. E existe até a possibilidade de que o juiz, acolhendo uma preliminar, ele extinga o processo com resolução do mérito, que é o que acontece nos casos, por exemplo, em que ele acolhe prescrição e decadência. O réu alega prescrição ou decadência na contestação, se acolhidas pelo juiz, vão gerar a extinção do processo com resolução do mérito, porque com impossibilidade de que a ação seja repetida novamente no Poder Judiciário, certo? Lembram-se? Legal. O que ficou faltando para a gente falar sobre a contestação? O que nós não falamos sobre a contestação, e é o objetivo dessa nossa conversa de hoje, é para que a gente fale sobre a defesa de mérito dentro do processo. O que é a defesa de mérito? A defesa de mérito é aquela em que o réu vai, na contestação, atacar as alegações fáticas que foram feitas pelo autor, então os fatos narrados pelo autor na petição inicial, e eventualmente a fundamentação jurídica apresentada, a fundamentação de direito apresentada. O que isso significa? Isso significa que, primeiro, o réu vai, quando ele abre o tópico na contestação da defesa de mérito, no mérito, do mérito, o que ele vai fazer como defesa? A primeira coisa que ele vai fazer é, obrigatoriamente, como regra geral, ele deve impugnar especificadamente cada um dos fatos narrados pelo autor na petição inicial. Quando ele impugna o fato, quando ele nega o fato, então uma negativa do fato, ele está dizendo para o juiz, olha, os fatos não são verdadeiros. Isso é chamado de defesa de mérito direta. A defesa de mérito direta é aquela em que o réu ele nega a existência ou nega a veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. É como se ele dissesse para o juiz, nada disso aconteceu, estes fatos não ocorreram, isto não é verdade. Essa é a chamada defesa de mérito direta, ok? Mas, e muito mais comum do que essa, é a defesa de mérito indireta. O que é a defesa de mérito indireta? É aquela em que o juiz é bom. É aquela em que o réu ele vai na contestação apresentar um fato para o juiz que impugna aquele que foi narrado pelo autor, porque ele é, na verdade, um fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele que foi narrado pelo autor dentro da petição inicial. Não estou entendendo nada, Laura. Vamos por partes. Bom, primeiro, imagine que você possa narrar um fato impeditivo do direito do autor. Por exemplo, o autor propôs contra você uma ação de cobrança. O que é um fato que impede a cobrança? Por exemplo, o não vencimento da dívida, a não ocorrência de uma condição suspensiva. Nós estabelecemos que o pagamento seria vinculado à ocorrência de tal fato. O fato ainda não ocorreu. Então veja, a impugnação que você vai fazer na contestação não é dizendo que você não deve para o autor. Isso, se você não deve, se não existe a dívida nunca existiu, é mentira do autor, isso seria uma defesa direta de mérito. Mas a defesa indireta de mérito é aquela em que você diz, olha, de fato a obrigação existe, de fato nós convencionamos a obrigação, só que existe um fato, existe uma ocorrência que eu estou te contando, juiz, que é impeditiva ao autor de exercer o seu direito, o não vencimento, a inexigibilidade da obrigação. Então a obrigação ainda não é exigível, por exemplo.
Então, isso seria um fato impeditivo narrado pelo réu na contestação e que geraria a improcedência da petição inicial e, portanto, a improcedência da ação. Segunda coisa que pode fazer o réu como defesa indireta no mérito é apresentar um fato que seja modificativo do direito do autor. Como assim? Você vai apresentar na contestação um fato em que reconhece-se que já existiu aquele direito que o autor alega na petição inicial, mas que esse direito alegado por ele na petição, ele foi modificado em algum momento, como por exemplo porque foi feita uma transação, porque vocês fizeram uma modificação naquilo que foi originariamente estabelecido. Eu fico imaginando que isso possa acontecer em qualquer tipo de processo, né? Porque as obrigações elas foram contraídas, sejam elas de cunho creditício ou de qualquer outra, de crédito ou não, de dinheiro ou não, e com o passar do tempo a obrigação ela pode ter sofrido modificações, porque nós podemos fazer um aditivo contratual, nós podemos celebrar um pacto, nós podemos celebrar um acordo, uma transação, e isso pode modificar aquilo que originariamente tinha sido estabelecido. Pode acontecer até no casamento. Imagine que nós tenhamos casado no regime da comunhão parcial de bens, e aí no meio do caminho a gente resolve alterar o regime de bens do casamento para separação. Quando entrar com a ação de partilha, e se na petição inicial alego que exclusivamente todos os bens havidos na constância do casamento são comuns porque o regime era da comunhão, o que você vai fazer na contestação? Vai falar, é mentira, nunca fomos casados? Não. Você vai dizer, olha, existe, excelência, um fato modificativo. No meio do casamento nós alteramos o regime de bens e o regime de bens de casamento não é mais. Então ele vigorou por um tempo e ele modificou-se depois de um tempo. Isso é uma defesa de mérito também indireta, aquela que apresenta um fato, o réu apresenta um fato que modifica aquele direito que o autor alega ter na petição inicial. Ok? Facinho. Então, defesa de mérito direta é aquela em que o réu nega a existência daquele fato narrado pelo autor na petição inicial. Indireta é aquela em que ele apresenta na contestação um fato para o juiz que é impeditivo, nós já sabemos o que é, modificativo, nós já sabemos o que é, ou extintivo do direito do autor. O que é um fato extintivo do direito do autor? É aquele em que o réu, na contestação, ele vai reconhecer que de fato existiu aquilo que o autor alega na petição inicial, mas que aquilo já acabou. Então, imagine que eu proponha contra você uma ação de cobrança por uma dívida que você já pagou, dívida já paga. O que você vai alegar na contestação? A dívida não existiu? Quer dizer, o fato que eu narrei da obrigação é mentira? Não, você vai alegar, excelência, olha, de fato a dívida existiu, de fato o contrato foi celebrado, a obrigação foi estabelecida, só que efetivamente a obrigação já foi extinta. Extinta como? Com o pagamento, seja ele pagamento direto ou indireto. Então pode ter sido pagamento da ação, pagamento direto da ação, novação, compensação, enfim, qualquer uma dessas circunstâncias. Ou que eu entre, por exemplo, com uma ação judicial exigindo que você cumpra uma obrigação de fazer, que você já fez. Então, já fez, eu vou apresentar, eu não vou dizer que nunca existiu a obrigação, não vai haver uma defesa de mérito direta neste processo, vai haver uma defesa de mérito indireta consistente na alegação pelo réu de um fato extintivo do direito do autor. Ok? Fácil, bem tranquilo. O que mais pode ser alegado pelo réu dentro da contestação? Ora, ele pode apresentar pedidos, requerimentos ao juiz, simples requerimentos, como por exemplo a concessão de justiça gratuita para o réu. Nós já vimos que ele pode, em aulas passadas, nós já vimos que ele pode impugnar o pedido, a concessão da justiça gratuita que foi deferida para o autor, mas ele também pode, na contestação, pleitear benefício de justiça gratuita para ele. Também ele pode fazer requerimentos como expedição de ofícios para órgãos públicos, para empresas privadas, para apresentação de olerites em ação de alimentos, isso é muito comum, né? A gente vai pedir, ou em ações de família em geral é muito comum, o pedido de expedição de ofício para banco, para empresa onde trabalha o marido, a esposa. Então, além de fazer defesa processual, preliminares, além de apresentar a defesa de mérito,
E não esqueça nunca, dentro da defesa de mérito, obrigatoriamente, seja através de uma defesa direta ou de uma defesa direta, você tem que impugnar todos os fatos narrados pelo autor na petição inicial. Fato narrado pelo autor e que não foi especificamente impugnado pelo réu é fato incontroverso. E fato incontroverso é verdade. Vai dispensar prova, vai permitir que o juiz promova julgamento antecipado do processo e ele vai julgar com procedência da ação. Ele vai acolher o pedido do autor. Legal. Última coisa, está acabando. Relaxa o coração, dá uma respirada, sem pôr a mão no nariz, essas coisas por causa do coronavírus. Segue sua vida, não fica perto da sua avó, coitada, mas vamos seguir. Você ainda precisa prestar atenção na contestação, na possibilidade de que a sua defesa de mérito, ela atinja não o fato em si narrado pelo autor na petição inicial, mas a causa de pedir. Porque, veja, a causa de pedir próxima e não a remota. Agora eu confundi, já estou aqui de quarentena, não estou entendendo nada. Relaxa. Causa de pedir remota, fato lesivo. Então, fato eu impugno com fato, fácil. Causa de pedir próxima é a existência na lei de uma fundamentação, de uma argumentação jurídica que está lá na petição inicial, está lá dos fundamentos jurídicos do pedido. O autor pode, na petição inicial, ter inventado uma lei? Pode. Uma jurisprudência? Ele pode ter inserido uma lei que já foi revogada? Um artigo 18 de uma medida provisória que foi alterado? Pode. Então, se ele inseriu na petição inicial alguma fundamentação jurídica equivocada, revogada, não vigente, que foi superada, um entendimento distorcido, porque às vezes a gente pega um pedaço da jurisprudência, você copia só o trecho que te interessa e não coloca o resto, mas a conclusão no final seria contrária a você. Então, se o autor fez isso na petição inicial, o que o réu vai fazer na contestação é, dentro do no mérito, ele vai impugnar as argumentações jurídicas. Isso também é defesa de mérito, que deve ser apresentada dentro do mérito e não em preliminares. Tudo bem? Facinho? Nosso encontrinho de hoje é esse, rápido, simples. O texto de apoio está lá no aluno online. Se vocês compreenderam tudo isso, nosso próximo encontro, rápido, muito breve, nós teremos, aliás, só uma coisa, nos nossos próximos encontros, essa semana foi meio conturbada para todo mundo, para vocês, está sendo para os professores, para os coordenadores, está tudo bem complexo. Mas os encontros serão, não só por mim, como por todos os professores, eles deverão ser feitos preferencialmente dentro do horário das horas das aulas, né? Então eu vou encaminhar os vídeos, nós vamos abrir a plataforma online para poder discutir as dúvidas com vocês no horário de aula, ok? Então lá no nosso encontro, que seria na terça, a gente volta a se falar com vídeo, nos nossos encontros da quinta a gente volta a se falar com vídeo. E aí nós combinamos em qual desses encontros nós faremos ao vivo e interagindo para que vocês possam mandar dúvidas e eventualmente tirar dúvidas, ok? Fiquem bem, fiquem seguros, fiquem em casa, tá? Saúde para todos!